Olá, meu nome é Natália e hoje eu vim fazer alguns exercícios com vocês. Vamos lá, aprofundando. Resistir a entrar para o Facebook e mesmo quando já fazia parte da sua rede, minha opinião sobre ela não era das melhores. Fragmentação da percepção e, portanto, da capacidade cognitiva, intensificação do narcisismo exibicionista da cultura contemporânea, império do senso comum, indistinção entre o público e o privado. Não sei se eu fui quem mandou, se foram meus amigos ou se foi a própria rede, mas hoje, sem que os traços acima tenham deixado de existir, nenhum deles, nem mesmo todos eles em conjunto, me parecem decisivos, ao menos na minha experiência. Agora compreendo e utilizo a rede social como a televisão do século XXI, com diferenças e vantagens sobre a TV tradicional. A internet, as tecnologias wiki de interação e as redes sociais têm uma dimensão, para usar a expressão do escritor Andrei Quinn, do culto do amador. Mas tal dimensão convive com o seu oposto, que é essa crítica da mídia tradicional pela nova mídia, cujos agentes muitas vezes não têm de amadores, nada de amadores. Assim, a televisão do Facebook opera tanto selecionando o conteúdo da TV tradicional, como submetendo à crítica, e faz circular ainda informações que a TV, por motivos diversos, suprime. Alguns acontecimentos recentes no Brasil e no mundo tiveram coberturas nas redes sociais melhores que nos canais tradicionais. A divergência é uma virtude democrática e as redes sociais têm contribuído para isso e para derrubar ditaduras onde não há democracia. A publicização da intimidade sem nenhuma transfiguração que lhe confira o estatuto do interesse público é muito presente na rede. Deve-se lembrar, entretanto, que as redes sociais não são exatamente um espaço público, mas um espaço privado ampliado ou uma espécie nova de híbrida espaço público-privado. Seja como for, aqui também é o usuário que decide sobre o registro em que prevalecerá sua experiência. E não se deve exagerar no tom crítico a essa dimensão. O registro imaginário, narcisista, de promoção do eu humano, demasiadamente humano e até certo ponto necessário. Deve-se apenas relativizá-lo. Ora, essa relativização vigora igualmente nas redes sociais. Além disso, a publicização da intimidade não significa necessariamente autopromoção do eu. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Roland Barthes, escritor francês, costumava dizer que a linguagem sempre diz o que diz e ainda diz o que não diz. Por exemplo, ao citar o nome de Barthes, estou, além de dizer o que ele disse, dizendo que eu o li, que eu sou um leitor culto. Esse termo que passa por meio do indiretamente era importante para Barthes. Ele adorava o caso da brincadeira de passar o anel, onde o que está em jogo é tanto o roçar das mãos quanto o destino do objeto. Pois bem, fui percebendo que a escrita nas redes sociais é uma forma de roçar as mãos, tanto quanto de saber, afinal, onde foi parar o anel. O indireto dessa escrita, o que por meio dela se diz, é uma pura abertura ao outro. No primeiro parágrafo, o autor introduz uma discussão a respeito das redes sociais. Essa introdução está organizada a partir do seguinte procedimento. Então, existem alguns procedimentos. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo. Resistir a entrar para o Facebook e mesmo quando já fazia parte da rede, minha opinião sobre ela não era das melhores. Fragmentação, portanto, capacidade cognitiva, intensificação narcisística, indistinção. Não sei se eu fui quem mudou, se foram meus amigos ou se foi a própria rede. Mas hoje, sem que esses traços acima tenham deixado de existir, nenhum deles, nem mesmo todos eles em conjunto, me parecem decisivos, ao menos na minha experiência. Agora compreendo e utilizo a rede social. Então, há duas opiniões, né? Ele tinha uma opinião e agora outra. Então, crítica de ideias
contraditórias, poderia ser isso? B, valorização de experiência coletiva, exposição de deslocamento da opinião, dissimulação da proximidade, simulação de proximidade com o leitor. Né? Então, eu tenho essas opções. Exposição do deslocamento da opinião. Ele não está criticando uma ideia ou outra dele, né? Até porque ele não faria isso no texto. Ele expõe que ele tinha uma opinião e agora ele tem outra opinião. Né? Ele demonstra esse deslocamento. Então, seria a letra C. 19. UERJ. Agora, compreendo e utilizo a rede social como a televisão do século XXI, com diferenças e vantagens sobre a TV tradicional. Os termos sublinhados designam mídias distintas para o autor. Uma vantagem que ele destaca da primeira sobre a segunda é regularização do processo pelo governo, sofisticação de recursos tecnológicos, heterogeneidade dos públicos alcançados ou desenvolvimento pelo usuário. Agora compreendo e utilizo a rede social como a televisão, com diferenças e vantagens sobre a TV tradicional. Então, ele fala, né, que a TV do século XXI teve um desenvolvimento, né? Houve um desenvolvimento dessa televisão. Então, seria letra D. Seria não, é letra D. 20. UERJ. Além disso, a publicização da intimidade não significa necessariamente autopromoção do eu. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. O valor da frase sublinhada em relação àquela que antecede pode ser caracterizado como opositivo. Então, existe uma ideia de oposição. Ela pode ativar. Existe uma ideia de conclusão? Não. Explicação? Sim, né? Porque ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana, né? Então, a publicização da intimidade não significa autopromoção, porque ela pode ativar, né, a dimensão importante da comunicação humana. Então, é uma ideia de explicação aí. Há uma ideia de explicação. Se botasse o conectivo ali, dava para compreender isso. Esse tema de que passa por meio de, indiretamente, era importante para partes, né, a questão da UERJ. Com base na compreensão do último parágrafo, a expressão que pode substituir o trecho sublinhado é... Então, primeira coisa, o que é implícita? Implícita é o que está dentro, né, o que não está exposto, o que não está explícito, tá? Então, vamos lá. Com base na compreensão do último parágrafo, a expressão que pode substituir o trecho sublinhado é... Então, esse tema do que passa por meio de, indiretamente, era importante para partes. Ele fala, né, no próprio texto a gente vê que ele fala que o que está implícito é importante também, né? A gente pode perceber isso até na questão aqui do... Até quando a pessoa que escreveu citou a questão de citar o Roland Barthes. Não é só citar, né? Citando, eu não estou só dizendo que ele está dizendo o que o outro falou. Não, ele está ali dizendo o que ele leu, né? Ele está dizendo o que ele entendeu e que ele está aplicando. Há coisas implícitas no texto. Então, Barthes, né, ele valorizava isso, o que estava implícito. Até citou o fato de passar o anel, não foi? Então, esse fato aí é um fato, é uma sugestão implícita, tá? Então, 21A, sugestões implícitas. Nossos pensamentos, como toda identidade viva, nasce para se vestir de fronteiras. Essa invenção é uma espécie de vício da arquitetura, pois não há infinito sem linha de horizonte. A verdade é que a vida tem fome de fronteiras, porque essas fronteiras da natureza não servem apenas para
fechar todas as membranas orgânicas, são entidades vivas e permeáveis. São fronteiras feitas para, ao mesmo tempo, delimitar e negociar. O dentro e o fora trocam-se por turnos. Um dos casos mais notáveis na construção de fronteiras acontece no mundo das aves. É o caso do nosso tucano, o tucano africano, que fabrica o ninho a partir do oco de uma árvore. Nesse vão, a fêmea se empareda, literalmente, erguendo ela e o macho um tapume de barro. Essa parede tem apenas um pequeno orifício. Ele é a única janela aberta para o mundo. Naquele cárcere escuro, a fêmea arranca as próprias pernas para preparar o ninho das futuras crias. Se quiser desistir da empreitada, ela morreria, sem possibilidade de voar. Mesmo nesse caso de consentida clausura. A divisória foi inventada para ser negociada, mas o que aqueles pássaros construíram não foi uma parede, foi um buraco. Erguemos paredes inteiras como se fossem tucanos cegos. De um ou de outro lado há sempre algo que morre, truncado do seu lado gêmeo. Aprendemos a demarcarmos-nos do outro e do estranho, como se fossem ameaça à nossa integridade. Temos medo da mudança, medo da desordem, medo da complexidade. Precisamos de modelos para entender o universo, que é, afinal, um pluriverso ou um multiverso, que foi construído em permanente mudança no meio de caos e do imprevisível. A própria palavra fronteira nasceu como um conceito militar. Era o modo como se designava a frente da batalha. Nesse mesmo berço aconteceu um fato curioso. Um oficial do exército francês inventou um código de gravação de mensagens em alto relevo. Esse código servia para que nas noites de combate, os soldados pudessem se comunicar em silêncio no escuro. Foi a partir desse código que se inventou o sistema de leitura Braille. No mesmo lugar em que nasceu a palavra fronteira, sucedeu um episódio que negava o sentido limitador da palavra. A fronteira concebida como vedação estanque tem a ver com o modo como pensamos e vivemos a nossa identidade. Somos um pouco como a tucana que se despluma dentro do escuro. Temos a ilusão de que nossa proteção vem da espessura da parede. Mas seriam as asas e a capacidade de voar que nos devolveriam a segurança de ter o mundo inteiro como nossa casa. Mia Couto. 22. A exposição do autor confere um caráter universal ao tema das fronteiras. Predomínio do verbo, do presente e do indicativo. Emprego das aspas como índice de formalidade. Não é índice de formalidade o emprego das aspas. Pelo contrário, né? É de informalidade, muitas vezes. Destaque das estruturas explicativas diversas. Uso de elementos de negação categórica. Aí sim, há um predomínio dos verbos no presente, né? Construíram, tem, né? Arranca. É só a gente ver aqui, no texto que há uma predominância desses verbos no presente. É um elemento estrutural do texto. O ERG 24. No penúltimo parágrafo, a menção ao surgimento do sistema de leitura Braille serve de exemplo à argumentação do autor. Esse exemplo, no contexto, assume o seguinte objetivo. Então, tem algumas opções aqui. Rever o caráter restritivo das experiências pessoais? Não, não restringe, não. Contradizer os usos correntes da linguagem técnica? Ressaltar a fragilidade humana nos contextos de guerra? Não. Demonstrar apropriação nova no emprego de uma ideia? Sim, há uma apropriação, né? No caso, ele faz essa menção para se apropriar dessa nova ideia, né? Para introduzir uma estratégia. Próximo texto,
Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua concepção, da sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de que pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como é, a globalização como perversidade. E o segundo seria o mundo tal como ele... O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Este mundo globalizado, visto como fábula, constrói como verdade um certo número de fantasias, né? Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento da distância para aqueles que realmente podem viajar, também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o mundo houvesse se tornado para todos ao alcance da mão. Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando na verdade diferenças locais são aprofundadas. O mundo se torna menos unido, tornando também mais distante o sonho de uma cidadania de fato universal. Enquanto isso, ao culto, o consumo é estimulado. Na verdade, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta, as classes médias perdem a qualidade de vida, o salário médio tende a baixar, a fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades se instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. Todavia, podemos pensar na construção de um mundo novo, mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Milton Santos, ele faz esse texto sensacional que fala sobre a globalização, né? Sobre a perversidade da globalização. Existe o mito, né? Vou voltar aqui só para vocês perceberem aqui que ele traz a ideia de 3 mundos em um só, né? Existe o primeiro, o mundo tal como nos fazem vê-lo, né? Como as pessoas nos fazem perceber a globalização. E aí ele diz que isso é um mito, né? Uma fábula. O segundo seria o mundo como é, né? A globalização como perversidade. Então ele diz que a globalização realmente demonstra mais as diferenças, não é assim um conto de fadas, como a gente acha que é. O mundo globalizado é um mundo assim que todos têm acesso a tudo, né? A sociedade é igual, assim, né? Todos são iguais. Não é isso. E o terceiro mundo, como ele pode ser, né? Uma outra globalização, uma questão mais utópica. Então ele traz esses questionamentos aqui. Então vamos ver. No primeiro parágrafo, o autor apresenta uma caracterização negativa do mundo atual, ao mesmo tempo que propõe um procedimento de análise desse contexto que permitiria superá-lo. Esse procedimento de análise está explicado em... Aqui, ó. Contestação de práticas históricas que geram injustiças sociais, simulação de cenários futuros que possibilitem novas relações humanas? Não. Formulação de conceitos gerais que simplifiquem uma tese controversa? Não. Delimitação de aspectos distintos que compõem um problema complexo? Sim, né? Então, ele delimita diversos aspectos para um problema
complexo, ele traz essa complexidade que é a globalização. Não é simples como a gente acha que, como a gente percebe, não é simples como as pessoas nos fazem ver, né? De fato, há uma perversidade, né? Fala-se, por exemplo, em aldeia global, para fazer crer que a difusão instantânea antes de notícias realmente informa as pessoas. Ao pregar a expressão destacada nesse trecho, o autor indica sua discordância em relação a uma ideia difundida como verdade inquestionável. Outra expressão emprega com a mesma finalidade está destacada em: é como se o mundo houvesse se tornado para todos ao alcance da mão, né? Exatamente. O mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de humanizar a planeta, tornando também mais distante o sonho de uma cidadania, enquanto isso o culto ao consumo é estimulado. Então, fala-se uma aldeia global, né? Então, ele está falando exatamente isso daqui, que uma aldeia global é, né, um universo, né, um grupo em que todos são globalizados, e não é o caso. Então, letra A, é como se houvesse, né, se tornado essa aldeia global, onde todos pudessem ter, né, a globalização como alcance das mãos. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias para aqueles que realmente podem viajar, também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. O comentário introduzido em meias riscas apresenta um ponto de vista do autor que se sustenta em um elemento subentendido. O que é subentendido? O que não está implícito, né? Mas que dá para entender. Esse elemento está associado à existência na sociedade de valores familiares, ele não fala. Apelos publicitários também não tem isso. Diversidade cultural, ele fala da questão econômica, né? É sobre isso que é a crítica, né? Pessoas que perdem seus empregos, né? A falta de emprego, a desigualdade econômica. É isso que a globalização faz, tornar mais desigual, né, o nosso planeta. É isso, gente. Espero que tenham entendido. Um beijinho, até a próxima.